Essa manhã, o apartamento antigo respira peso. O corredor estreito parece empurrar meus ombros para dentro da sala, onde tudo conspira para parecer normal, mas o ar está carregado de algo que não cabe em uma casa simples. A mesa da família fica no centro, quase num altar. Guardanapos, taças, o pratinho de prata que minha mãe amava polir, tudo alinhado como se nada pudesse romper a aparência de normalidade. Eu, Helena, estou sentada na borda da cadeira, as pernas cruzadas, as mãos imóveis sobre o tecido, tentando não parecer viva demais. Lucas, meu filho, entra com a postura de quem sabe que o mundo inteiro observa cada passo dele. Ele se aproxima da mesa, respira fundo e, com voz firme que não admite contestação, corta meu acesso ao assento. Hoje a mesa não é para quem já foi humilhada, mãe. Não hoje. O espaço que eu mando é o espaço que eles veem. A frase simples corta como lâmina. O silêncio que se segue é seco, cortante, parece tirar o calor da pele. Eu sinto o mundo inteiro se ajeitar para me expulsar de onde pertenço. Minhas mãos tremem, meus dedos ficam frios e o rosto fica fino como se alguém puxasse minha máscara. O odor de madeira antiga e de porcelana queimada invade a sala junto com o barulho do relógio que parece ter parado no tempo. A humilhação não vem de uma palavra só. Vem do lugar que me é negado, da distância que a sala impõe entre quem eu fui e quem todos querem que eu ainda seja. Eu não encontro voz suficiente. Apenas observo cada objeto que observa a minha queda. A taça de cristal cintila, a cadeira de veludo range, a foto de família cintila na parede e a voz de meu orgulho se encolhe para caber nos cantos da sala. Então a porta range de novo e Isadora Valente entra como se tivesse uma chave para o mundo que eu preferia deixar trancado. Não é uma visitante comum. Há nela uma cadência de segredo que não cabe numa visita de cortesia. Ela avança com passos calmos, coloca a maleta de couro sobre a mesa e abre-a diante de mim. A primeira coisa que vejo é uma fotografia antiga, tirada quando eu era outra pessoa, ao lado de alguém que não está presente. A imagem me acusa só de olhar para ela. O tempo renegou minha juventude, e eu não consigo mais ignorar. O que me golpeia é a borda da foto, onde existe uma marca de tinta incomum, como se alguém tivesse rabiscado ali uma verdade que não pode ser contada em voz alta. O incenso encostado no corredor sobe, envolto pela madeira, e o cheiro de pão assado que alguém deixou no forno ainda permanece na sala, mesclando-se com o cheiro de veludo, cera e tempo. Isadora não me olha apenas. Me encara como quem lê uma página que não devia ter sido aberta. Você reconhece este tempo? Pergunta, e o tom revela que ela sabe o peso de cada decisão que seguimos adiante. A pergunta atravessa a sala, não como uma acusação, mas como um peso que me força a ouvir o que não digo em voz alta. Eu sopro o ar e afasto o olhar, tentando soar calma, mesmo quando o coração bate no ritmo apressado de quem sabe que tudo pode mudar ali. Você manteria o silêncio ou falaria a verdade? A pergunta atravessa a sala, não como acusação, mas como um peso que me força a ouvir o que não digo em voz alta. Eu não ouso tocar na maleta. Isadora segura a fotografia com as duas mãos, firme, e não parece que está com pressa de devolver o segredo que carrega. A borda da foto brilha sob a lâmpada e a marca de tinta parece pulsar, quase humana. O meu rosto volta à imagem. Vejo-me jovem, ao lado de um rosto que não está ali hoje, e a sensação de injustiça me aperta o peito. Lucas dá um passo à frente, mas não encara. Apenas discursa para a sala, tentando transformar tudo em uma peça de teatro onde ele é o único que fala. O ar da sala fica mais denso, o incenso queima mais forte, o ranger da madeira parece querer me engolir. Eu respiro devagar e percebo que cada gesto dele é uma tentativa de manter a história sob controle, como se as paredes fossem cúmplices dele. A fotografia me lembra que não estou só, que meus passos hoje podem ter consequências que vão muito além desta casa. O peso do segredo é físico. Ele me empurra para frente e para trás ao mesmo tempo. Eu sinto a pressão de uma decisão que ainda não tomei, mas que já me diz quem sou diante do que poderia vir a ser. E no meio dessa conversa de objetos e memórias, o peso é claro. Manter o silêncio pode ser uma estratégia, mas falar poderia começar a ruptura que a casa tanto teme. Agora, eu respiro fundo
e pela primeira vez em muito tempo encontro uma decisão quase palpável. Eu olho para Lucas, vejo a fachada dele que tenta cobrir o que ele teme que eu veja, e para Isadora, cuja presença parece um ponte entre o passado que ainda nos fere e um futuro que pode nos libertar. Eu escolho não falar hoje, não porque não tenha nada a dizer, mas porque preciso de tempo para entender o que dizer sem destruir aquilo que ainda não está pronto para cair. O silêncio não é vitória, é preparação para o próximo movimento. A sala respira comigo, os objetos parecem ganhar vida com a minha resolução. Eu encaro a mesa, encaro o passado que me cerca, encaro meu filho que acha que controla tudo, e eu sei que a minha decisão já começa a mudar tudo. Aquela tarde se abre com o corredor ainda estreito ao lado da sala, onde o ar parece preso entre o cheiro de pão que assa no bairro, lembranças de reuniões antigas e a madeira que range sob cada passo. Helena, com os ombros pesados de quem carrega segredos demais, senta-se à beira da mesa de jantar que parece menor do que o mundo lá fora. A vela da casa espera a noite para derramar uma luz amarela que não acolhe, apenas revela. Ela sabe que a visita não veio apenas para rever velhas histórias. A tensão já percorre o espaço como se alguém tivesse aberto uma fresta na porta e deixado o vento da verdade entrar. Agora, aquela sala é palco, e cada objeto parece observar com atenção a mulher que não quer fraquejar. Isadora Valente, a visitante enigmática, cruza o aposento com a calma de quem sabe o que veio buscar. Olha para Helena sem pressa, como quem lê um pergaminho antigo apenas com o olhar. Depois de um breve intervalo, com a coragem que a situação exige, ela diz com a voz controlada: "Eu conheço detalhadamente a história desta família, Helena. Sou a mediadora de uma dívida antiga, e o que esteve escondido não pode mais permanecer assim." Helena aperta as mãos na mesa, a pele sob os dedos tensa, e o silêncio que se instala parece pesar mais que qualquer palavra. Do outro lado, Beatriz Silva, a vizinha idosa que observa tudo desde o começo, parece mais calma do que o próprio ambiente. Ela sabe de nomes que circulam entre os vizinhos, notas que o tempo não se cansa de guardar, e de repente, a primeira pista de que o passado não é apenas lembrança aparece. Beatriz levanta-se, pega um envelope gasto que estava oculto atrás de uma xícara e desliza-o para o centro da mesa. No papel amarelado, há uma assinatura que Helena não esperava ver, acompanhada de um timbre que parece ter sido carimbado com o peso da herança que a casa carrega. Beatriz não explica tudo, apenas aponta para o nome raro, como se dissesse sem dizer: "Alguém manipulou registros." Um fogo brando de ansiedade sobe pelas veias de Helena, o ar parece mais seco, as sombras mais compridas. E sem romper o silêncio, Lucas Dias, o filho, responde com o menor gesto de provocação que ainda se pode chamar de fala, um sorriso contido, uma frase que suaviza a gravidade da situação, tentando desviar a atenção para a presença de Isadora. "A visita está aqui para esclarecer uma coisa ou outra, não é mesmo?" diz ele, numa tentativa de manter a imagem de normalidade que tanto teme perder. Helena observa o jogo de palavras, percebe que não pode confiar nem no próprio filho quando ele está cercado pelo seu mundo de aparências e de controle. Nesta noite que parece durar mais que o tempo, a sala recebe o peso de cada detalhe. O segredo que Isadora traz não fica apenas na mesa. Ele é fotografado pela lente de uma câmera que alguém deixou ligada em um quarto, registrando trechos da conversa sem que todos percebam. O filme silencioso que se produz ali, a sala, a madeira, o suspiro contido de Helena, transforma a atenção em testemunho público. A cada mínimo som, a cada respiração mais curta, Helena sente que o preço de ouvir pode ser mais alto do que o custo de silenciar. A revelação pública, que começa a se desenhar, não é mais uma hipótese. É uma verificação de quem está ao lado dela de verdade e de quem está apenas simulando apoio para manter a casa em ordem. A primeira pista de que o passado insiste em falar aparece com força total na tinta do documento que surge entre as mãos de Isadora. A marca na assinatura é peculiar o bastante para não deixar dúvidas de que alguém, lá atrás, mexeu nos papéis para manipular a história da herança. E ao lado, Beatriz comenta baixinho, com a convicção de quem conhece cada dobra de relação, que o nome gravado ali é o mesmo que encontramos numa nota antiga,
escondida entre arranjos de família. A sala parece respirar junto com Helena, como se cada boa ou má notícia tivesse peso específico, um peso que se mede pelo tempo que a casa pede para digerir. O clima se transforma de visitante cordial para confronto contido, com os passos de Helena firmando o chão que pisa. Agora, a incerteza se alastra em silêncio. O documento, que Helena não esperava encontrar em mãos alheias, tem uma autenticidade que não tolera dúvidas. E, ao mesmo tempo, a presença de Isadora, com o ar de quem sabe mais do que diz, faz a mãe sentir que o jogo não é simples orgulho ou vergonha, mas uma teia de ações que pode lhe puxar o tapete sob os pés. O ambiente muda. A luz fria da lâmpada vesga, o som de madeira que range com cada movimento, o cheiro de papel velho misturado ao incenso que Isadora não conseguiu apagar. Helena respira fundo, contando com a leitura que aprendeu ao longo da vida para não se deixar vencer pela tentação de fingir que nada acontece. Ela sabe que a fotografia antiga, deixada da primeira visita, agora não é apenas lembrança, é peça de prova, é o fio que pode puxar a verdade para fora. Para o leitor que busca cada sinal, há uma associação sutil que não pode escapar. A tinta do novo documento coincide, na mesma tonalidade, com uma marca na fotografia amarelada que Isadora mostrou no início. Não é coincidência, é foreshadowing vivo, um lembrete de que tudo está conectado, que cada gesto pode destravar outra camada de história. O salão fecha o tempo em torno deles, e a pergunta que molda cada respiração não é declarada em voz alta, mas paira no ar. Quem realmente sabe onde termina a verdade e começa a proteção de quem está ao lado? E no meio de tudo isso, surge uma provocação que não pode ser ignorada. Você enfrentaria as consequências para salvar alguém inocente? Comente o que você faria. A pergunta encaixa-se na vergonha quieta de Helena, que não recua, mas sabe que o preço da honestidade é sempre maior do que parece. O peso do momento não permite que a cena se esvazie sem uma consequência visível. A mão de Helena, que tremia pouco antes, encontra a firmeza de quem escolhe não ceder ao impulso de extrair uma verdade que poderia ferir sem curar. O que nasce ali é uma decisão forjada na prudência, uma leitura de Beatriz sobre quando falar e com quem falar, para que não haja mais feridas abertas sem remédio. E, ainda que a sala conserve a aparência de normalidade, a sala já não é a mesma. O passado chegou para exigir que as palavras ganhem prova, e as provas ganhem responsabilidade. A foto amarela, que parecia apenas uma lembrança, adquire significado. E Helena percebe que alguém em quem confiava pode não estar seguro, que a verdade não pode mais ficar contida no segredo de uma casa que já não tolera a ilusão. O peso dessa constatação, que chega como uma vela que se inclina para apagar sem apagar, aponta para um desfecho que ainda não chegou, mas que já não pode ser evitado. A possibilidade de manter a aparência e de manter a máscara da família é rejeitada pelo que a própria vida ensinou Helena. A justiça precisa de testes, mesmo que custe cada relação. Que a imagem finalize o trecho, que a tensão permaneça no ar e que a próxima parte traga a mudança que já começou a acontecer. A foto amarela ganha significado. Alguém que Helena confiou já não está seguro, e a verdade não pode mais ser contida. Naquela manhã, o apartamento parece menor do que caberiam meus passos. Eu, Helena Dias, continuo sentada à borda da mesa, firme o suficiente para não derrubar a porcelana, mas os ombros pesam como se carregasse um mundo inteiro. Lucas fica de pé, cortando o ar entre o meu copo de água e a cadeira de trás, declarando sem cerimônia que a minha presença é muito menos importante que qualquer coisa que esteja prestes a acontecer. A sala, que sempre parece maior que a casa, estreita-se. O ranger da madeira sobe até o teto e volta, como um tamborim cansado. E eu sinto o peso da humilhação, não pelaquilo que ele diz, mas pelo silêncio da sala que concorda com ele sem dizer palavra. Pouco depois, a porta range e entra Beatriz, a vizinha idosa que sempre tem uma palavra para cada segredo. O rosto dela é um mapa de tempos que já passaram. Ela sabe onde cada sombra se apoia, onde cada sorriso esconde uma mentira antiga. Ela não pede licença. Ela avança como quem sabe onde colocar a dúvida. Vi Lucas naquela rua naquela data, diz, sem floreios,
olhando para mim como para medir minha resposta antes de qualquer movimento. Ela não aponta dedos, aponta histórias. E a casa, que já parecia um palco, transforma-se em uma sala de interrogatório sem sinalizadores. Falo pouco, minha respiração é lenta, calculada, para não trair a minha própria memória. Beatriz não está sozinha na fala. Há uma sutil repetição de nomes e locais que faz o ar pesado ganhar forma. Naquele instante, Isadora Valente, a visitante, abre uma maleta que pesa menos pela madeira do que pela história que ritma cada dobra de papel. O primeiro objeto que ela revela é uma folha amarelada, um álibi antigo que contradiz o que Lucas repete desde sempre. Ele esteve em outra cidade naquela data, segundo o registro da loja de conveniência que ela mostra como se fosse uma prova de vida. A assinatura que aparece ali não é de uma testemunha qualquer. É uma assinatura que Helena reconhece de perto, mas que o tempo tentou apagar. Beatriz, com o tom de quem lê em voz alta uma crônica de família, aponta o nome raro que surge na margem, um detalhe que deveria ser esquecido, mas que não cabe no silêncio que ainda resta entre nós. A sala muda de temperatura. O ar fica mais curto, como se todos estivessem prendendo a respiração para não derrubar a justiça que parece dançar na ponta dos papéis. Você entraria nessa questão pela dignidade ou pela proteção da família? Perguntar assim, no meio do emaranhado, não é apenas uma provocação para o leitor. É a verdade que se agarra a cada gole de água, a cada batida de relógio que insiste em marcar o tempo de uma decisão. Eu encaro Isadora. Ela não esconde a pressão que sente, não esconde a responsabilidade que carrega. A cada linha que lê, percebo que a dívida antiga que a visita representa não é meramente financeira. É uma dívida de laços, de razão, de quem tem direito à verdade sem pagar com a própria casa. O meu semblante não muda, meu interior, porém, sobe e desce como o elétron em uma ampola antiga. E mesmo assim, sinto a necessidade de manter a calma, porque o silêncio que precede qualquer revelação pode derrubar quem ainda tenta sustentar uma máscara de normalidade. O que acontece a seguir não é apenas uma sucessão de fatos, é uma virada de cena que coloca a casa sob uma nova luz. Lucas, que até então tentava manter a normalidade como quem segura uma linha frágil, tenta acalmar com palavras medidas e promessas de proteção. O sorriso dele parece tremular entre a tentativa de parecer controlador e a pressa de desviar a atenção da multidão que observa pela fresta da porta. A plateia silenciosa, formada por vizinhos que antes não sabiam o rastro daquelas discussões, passa a assistir a uma demonstração pública de poder. O brilho da lâmpada fria na parede revela cada linha de expressão no rosto dele. Os gestos dele, de tão calculados, começam a soar como truques de quem sabe que o tempo de esconder-se acabou. E nesse minuto, a tentativa de defesa de Lucas não é suficiente para segurar a narrativa. A sala sussurra que o jogo não é mais dele. Logo depois, a visita avança com uma nova tarefa para Helena, que não vem apenas de Lucas. Isadora afirma que há uma responsabilidade maior, uma reparação que precisa ser feita em nome de quem já não pode se defender. Beatriz confirma que a testemunha certa, aquela que pode amarrar cada ponto com rigor, está pronta para falar. A identidade dessa pessoa não aparece de forma direta, mas o peso da veracidade cresce. A cidade, através das paredes do prédio, parece ouvir as vozes em coro, e a casa responde não com bravata, mas com uma firmeza silenciosa que só quem já enfrentou tempestades sabe manter. Enquanto isso, o envelope com a assinatura antiga permanece, insinuando um laço que não pode ser desatado apenas com palavras elegantes ou com promessas de proteção. A verdade, como uma rocha embalada pela maré, está aí, pronta para rolar. A assinatura antiga reaparece, apontando para alguém inesperado da família. Àquela manhã, o apartamento parece uma concha presa entre o barulho da cidade e o peso do silêncio. Eu, Helena Dias, mãe viúva que guarda segredos, observo a mesa da sala, onde a porcelana velha reflete uma foto antiga. Lucas está sentado com a postura impecável de quem domina a cena. A voz dele atravessa o ar como fio, e eu sinto a vergonha arder nos meus ombros. Não vou responder no calor. Cada silêncio dele me devolve uma concentra de poder que não merece.
Em vez disso, organizo o próximo passo como quem monta uma peça de xadrez, curto, calculado, silencioso. Vou buscar Beatriz num corredor estreito, onde o eco pertence a quem não tem nada a temer. Se eu conseguir manter a dignidade sem expor tudo, talvez ainda haja uma chance de proteger alguém que amo. O cheiro de pão assando na cozinha se mistura ao cheiro de madeira antiga e ao som da madeira rangente. O relógio marca o tempo como se cada tique martelasse uma decisão que não volta atrás. Às 10 horas, Isadora Valente entra na casa como quem chegou para resolver um quebra-cabeça maior do que a minha solidão. Ela tem o porte de quem carrega uma história que não cabe em uma noite. Isadora diz, sem rodeios, que verdade não é bandeira, é escolha moral chamada ao palco de consequências reais. Ela confessa que não é apenas curiosa de passagem, é mediadora de uma dívida antiga que pode derrubar a fachada de Lucas. Então propõe o seguinte: se queremos evitar que a casa vire palco de uma peça sem retorno, precisamos falar com Beatriz, a vizinha que sabe ouvir sem julgar, em um momento em que ninguém esteja gravando. O pão na cozinha está quase pronto, e o vapor sobe como uma pista de que tudo pode mudar de uma hora para outra. Eu penso que a dignidade não é máscara, é o ar que respiramos quando decidimos agir certo, mesmo com o custo alto. Isadora me olha nos olhos e há nos dela uma vigília suave. Não vamos abandonar ninguém, mas vamos andar com cuidado para não machucar quem ainda é inocente. Às 11h15, a tensão se move para a linha do telefone, e a casa parece prender o fôlego junto comigo. Lucas tenta controlar a narrativa pelo canal curto da conversa, com a cadência de quem quer desviar a percepção do grupo. Ele liga para Beatriz, oferecendo uma trégua condicionada. Encerra a contenda se a velhice trouxer silêncio, se a boca da vizinha não revelar o que sabe. Beatriz responde com firmeza, dizendo que não negocia com chantagem, que a verdade não é pedágio para quem teme a exposição. Enquanto o diálogo acontece, eu sigo Beatriz pela casa, contando cada respiração, cada batida do meu coração. Beatriz olha nos meus olhos e diz que não há como encerrar o conflito sem que alguém saia ferido. A voz dela, antes apenas suave, ganha peso. Do lado de fora, o barulho da cidade continua, mas dentro da casa, a narrativa parece ganhar uma fúria calma. Cada decisão traz uma consequência que não admite recuo. Às 15 horas, a tarde adianta o peso de uma revelação maior. Uma ligação chega ao prédio, acompanhada pelo tilintar da chaleira e pelo som de um velho interfone que parece ter jurado ficar. Uma voz sem identificação diz apenas o suficiente. Helena não está sozinha na mira da ambição antiga. Há mais pessoas envolvidas e a contabilidade do passado é mais extensa do que imaginávamos. Enquanto a pessoa no viva voz repete que a dívida é maior, Beatriz fecha os olhos por um instante, como se pudesse medir a gravidade de tudo apenas pela pausa. Isadora observa com olhar clínico, ainda que haja nele um brilho de responsabilidade. Se a verdade não ficar restrita a esta casa, quem mais poderá ficar seguro? Eu anoto cada detalhe, guardo cada frase em minha memória para não deixar espaço para ambiguidades. O mundo lá fora segue com seus ruídos, mas aqui tudo é uma cadeia de decisões que não voltam atrás. Cada passo que damos redefine quem somos. É então que a verdade começa a ganhar forma prática. Beatriz aponta uma coincidência que não é coincidência. A marca de tinta da assinatura recente bate exatamente com aquela assinatura da fotografia que vimos no começo. Não é acaso, é um nó que começa a se apertar. Em voz baixa, Isadora comenta que o arquivo antigo parece ter sido refeito com cuidado para parecer legítimo o suficiente para dar fôlego a cada argumento de Lucas. O quarto fica elétrico. A luz da lâmpada trepida como quem reconhece a importância de cada traço. A gente troca olhares. Eu sei que não posso falar tudo de uma vez, que cada palavra precisa de tempo para não queimar quem depende de mim. Se isso te revolta, deixe um like. Comenta o que você faria no lugar da Helena. A verdade tem custo, e cada reação mostra onde o leitor fica quando o chão treme. A casa parece ouvir, e eu sigo com a responsabilidade de manter minha posição firme, mesmo quando a assinatura antiga, ainda fresca, parece ganhar significado. Agora, no fim da tarde, a assinatura antiga reaparece, com clareza suficiente para apontar para alguém inesperado da família.
Eu, Helena, sinto o peso do que vem a seguir. Não é apenas a reputação que pode ruir, é a nossa própria história que muda o tom. O silêncio, antes usado como escudo, transforma-se em cumplicidade. Eu piso firme e rascunho as perguntas que não vão calar. Quem merece a verdade? Quem paga o preço? Quem fica para segurar a casa quando tudo treme? O som da campainha chega de fora e o mundo parece parar por um instante. E então, quando observo a assinatura que me aponta para alguém de dentro, eu percebo que o próximo passo não é apenas revelar, é decidir quem vamos proteger de verdade. E a resposta já começa a mudar tudo. Agora, o ambiente respira de uma forma pesada, quase deliberada. A casa parece ter ganhado corpo com a insistência de Lucas de manter distância entre a mesa e a própria imagem pública. Eu me levanto da cadeira que o silêncio puxa para perto de mim e pessoas desaparecerem por detrás da porta fechada não é a solução. Eu começo, com voz contida, a apresentar as evidências que guardava. Não é gritaria, é precisão. O envelope amarelado que Beatriz mencionou, uma densa assinatura que não deveria existir ali e um dossiê com termos legais que parecem arrancar a máscara da narrativa que Lucas quer vender. O ar fica mais denso, o cheiro de madeira velha ganha peso, o tato frio da mesa me lembra que cada decisão tem um custo. O placar mental bate. Se eu recuar, o que resta de dignidade para a minha casa? Se avanço, que monstros virão à tona? O golpe vem sem aviso. Você sabe por que isso é tão importante, Helena? E eu sei tudo o que está em jogo. Horas depois, a voz de Isadora atravessa a linha tênue entre cortesia e obrigação. Ela não fala alto, fala com uma clareza que corta o ruído da conversa, como se o tempo parasse para ouvir o que a dívida antiga realmente significou. Beatriz tem razão. Há um álibi antigo que contradiz as palavras de Lucas. O toque do papel na mesa é suave, mas a mudança que provoca é bruta. Isadora desliza diante de mim um registro de herança, cuja assinatura está sob pressão de Lucas. Não é apenas uma peça de papel, é um nó que se desata para revelar que a negociação foi força de lei, não diálogo. Eu observo o rosto de Lucas, seus lábios cerrados, o sorriso contido que ele usa para atravessar qualquer acusação sem escutar os recados do passado. O segredo insiste em encontrar caminho. A assinatura antiga, parecida com outra que já apareceu no primeiro envelope, não é coincidência, é uma linha de fogo que pode queimar tudo o que ele ergueu sobre a cabeça dos outros. Logo depois, Beatriz levanta a voz com a cautela de quem sabe que a fronteira entre justiça e exposição é fina. Ela não grita, mas cada palavra carrega o peso de uma verdade que não admite volta atrás. Tem uma testemunha que pode provar a malícia de Lucas, senhora Helena. O silêncio que se segue não é conforto, é reconhecimento de que o jogo mudou de tabuleiro. O vizinho que ninguém esperava ser parte da rede de proteção surge para confirmar o entrelaçamento de segredos. Um nome antigo, uma data misteriosa, uma assinatura que não fecha a conta com ninguém, apenas empurra mais longe a linha entre o que é público e o que é privado. A cada palavra de Beatriz, a sala parece encolher, e meu coração, que até então foi uma bússola discreta, começa a oscilar entre a necessidade de proteger e a certeza de que a verdade precisa de campo aberto. Horas depois ainda, a notícia devora o silêncio. A visita a Isadora deixa claro que não está apenas observando. Ela tem uma agenda que chega ao prédio inteiro. Um boato corre pelos corredores que a mulher que chegou para cuidar das coisas não está aqui apenas para mediar. Ela é parte de uma rede que conecta o passado ao presente com fios invisíveis. A cada passo que a multidão dá na escada, eu sinto a dúvida se a cidade está pronta para ver a fundação da casa tremer com os nomes que emergem. A sala, antes quieta, passa a ter a cadência de uma audiência pública sem púlpito. O microfone parece ligado, a distância entre as pessoas se encurta e a percepção de que alguém está nos observando de uma posição mais alta do que a minha me atinge como um golpe no estômago. O mundo lá fora não precisa olhar para dentro da casa para entender o que está em jogo. A casa é que está sendo obrigatoriamente olhada. Eu sei que o momento exige cálculo. Conflito, medo, a urgência de agir com responsabilidade. Em meu interior,
Eu repito que não posso trair a confiança que ainda resta para meus filhos, mesmo que isso signifique sustentar uma mentira antiga que ferve sob a superfície. E, no entanto, a prova diante de mim é como uma porta que se abre apenas em uma direção. Beatriz não está apenas protegendo a infância de alguém. Ela está ajudando a sustentar uma rede que pode desmantelar tudo que já foi apresentado como verdade. Enquanto as vozes se elevam em torno de nós, a decisão fica clara. Não basta deixar a casa intacta sob a máscara do que parecia ser normal. A dívida antiga, a que liga o pai de Lucas a uma teia de acusações que se repetem sem fim, não pode mais permanecer apenas nos papéis. Em algum lugar entre o rumor e a documentação, alguém precisa responder. E eu respiro. Sinto o peso do tempo correndo pela ponta dos dedos. E sinto também o peso do que já não é mais apenas meu segredo. A cada instante, uma nova peça se encaixa na imagem que estamos montando diante da vizinhança. Uma imagem que não admite meias palavras nem meio sugar de culpa. Não sou apenas a mãe que enfrenta a humilhação. Sou alguém que pode, com uma decisão, salvar inocentes que não têm voz. A sala continua cheia de olhos, de perguntas, do som metódico da torneira que pinga. Cada gota parece dizer agora, sem pedir licença. Em meio ao ranger da madeira, o pé de Beatriz se firma, a cabeça de Isadora se inclina com firmeza, e o que sinto é uma convicção que não aceita mais caminhos secundários. Você também manteria um segredo que pode destruir uma vida para proteger a família? Digo isso sem pedir desculpa, porque sei que a resposta não é simples. A cidade está ali, como uma plateia invisível, esperando o desfecho de um drama que já não cabe mais entre os dedos do poderoso. E no centro de tudo, eu me aproximo da uma decisão que não tem retorno. Vou abrir tudo, com cuidado, para que quem ficou para trás possa entender que não há dignidade sem honestidade, ainda que isso me custe a última máscara que me sustenta. A assinatura antiga não é apenas um símbolo, é uma rachadura que se transforma em ponte para a verdade. Eu sigo para o próximo movimento, sabendo que não há volta. Amanhã revelarei tudo à comunidade, custe o que custar. Agora, pouco antes do meio-dia, a casa respira diferente. Eu, Helena, sinto o peso de cada respiração na sala de visitas. Isadora está ali, quieta, com a maleta que guarda a decisão de uma verdade que precisa ser dita sem ferir inocentes. Beatriz fica ao lado da porta, como quem vigia o exterior e os segredos que o corredor guarda. O cheiro de incenso antigo ainda paira no ar e o ranger da madeira parece medir o tempo que nos separa da verdade. Eu ordeno a minha voz, suave, firme. Vamos falar, mas com cuidado. Vamos mostrar responsabilidade, não derrota. É hora de uma declaração pública, mas pensada. Não vou expor nomes, não hoje. A verdade precisa ser vista, sem que ninguém inocente seja jogado à frente daquilo que muitos chamam de honra. Isadora confirma o caminho. A mesa não vai virar palco de tropeços. Ela será a ponte entre o que a casa oculta e o que precisa aparecer. Lucas está ali com o olhar afiadamente treinado para não demonstrar o que sente, mas a sala inteira percebe o sutil tremor de sua máscara. Beatriz, com a calma de quem já viu o pior, observa cada reação, pronta para confirmar a menor falha naquilo que pode ser provado. A tensão cresce, mas o ar parece pesadamente limpo pela resolução que estamos prestes a tomar. Isadora assume o eixo da conversa sem rodeios. Ela aponta a responsabilidade não apenas pela falha de narrativa, mas pela dívida antiga que ainda respira nos papéis e nos nomes que circulam entre a gente. Ela cita a necessidade de reparar danos, de deixar claro que alguém precisa responder pela manipulação de uma história que poderia destruir não só uma imagem, mas a própria noção de família. Lucas tenta desviar. Usa a própria calma de empresário para emoldurar a reunião como se fosse apenas mais uma negociação. Mas as palavras dele não seguram o vento que já começou a empurrar as cortinas da sala. A verdade parece ter entrado por uma fresta e se expandido, devorando o espaço de qualquer fantasia de normalidade. O público, não apenas os presentes, mas os que assistem pela janela da casa, percebe que a tela está rachando. Beatriz não fica apenas como testemunha de esquina. Ela parte,
Atravessa o corredor com passos rápidos, volta com a identidade de uma testemunha que pode sustentar o que está sendo dito sem soar como intriga. A confirmação vem em silêncio. A pessoa existe, está ali, pronta para falar. Enquanto Beatriz revela a autenticidade daquele nome, o recinto inteiro percebe que o jogo mudou de campo. A cada passo, a cada papel que Beatriz segura, a gente entende que não se trata de uma culpa só. É uma teia que conecta passado e presente, e cada nó tem peso suficiente para derrubar a fachada do que chamamos de família. O ar se torna mais carregado, o som do microfone que alguém liga parece mais perto, e o brilho das lâmpadas frias dá a tudo uma cor de veredictos que não se pode recusar. Agora é a vez de Isadora falar da própria presença aqui. Ela não se coloca como mera facilitadora, admite que carrega uma dívida antiga para com a casa, ligada a uma promessa esquecida. A revelação não vem como ataque pessoal, mas como peça de uma reparação que precisa ser feita, mesmo que isso custe a ela pouca ou muita coisa. Ela não foge de perguntas, não recua diante de uma mirada pesada de Lucas. Ao contrário, ela abre espaço para que a verdade exista sem que alguém seja esmagado pela evidência. A sala respira em compasso cadenciado. Beatriz acena, como quem diz que tudo o que está surgindo tem base no que testemunhas podem confirmar. E, no entanto, há uma linha invisível que ainda não se pode cruzar sem provocar murmúrios. A dúvida sobre quem realmente está no lado certo da história. Do lado de fora, a movimentação da vizinhança parece aumentar, mas aqui dentro queremos manter a integridade de quem precisa ser protegido. Planejo uma declaração pública que não revele nomes demais, que não transforme inocentes em alvo de uma batalha que já está chegando ao ponto de não retorno. Isadora aponta para a responsabilidade de Lucas e para a dívida antiga que o acompanha. A plateia, que antes olhava com cautela, começa a entender a gravidade do que significa expor sem excluir. Beatriz continua a confirmar a identidade da testemunha e a soma de evidências, o álibi apresentado, o papel que Beatriz recupera, o olhar de Lucas que falha por um instante, começa a dar corpo a uma cena de justiça que não é vingança. A cada confirmação, a casa parece ficar menos coletiva e mais pessoal, menos fachada e mais verdade exposta para quem quiser enxergá-la. No fim, chegamos a um momento em que a assinatura antiga de uma dívida reaviva a pergunta que não quer calar. Quem, de fato, movimentou as peças que hoje pesam sobre a nossa casa? A marca de tinta que surgiu nos papéis volta a aparecer, e a semelhança com a assinatura antiga que vimos no envelope de Beatriz já não parece coincidência. A sala fica em silêncio, mas não é silêncio de derrota. É o silêncio de quem sabe o peso da escolha que está por vir. E ao olhar para a maleta de Isadora, vejo que a conversa já não é apenas sobre Lucas ou Helena. É sobre a própria notícia de que o passado não é imóvel, que segredos podem ser usados para moldar o que vem pela frente. Se você ficou indignado com a maneira como manipulam informações para manter aparências, deixa um like. A responsabilidade não é só minha. É de quem assiste e escolhe ficar atento ao que acontece quando a verdade se aproxima sem pedir licença. Uma assinatura antiga reaparece, apontando para alguém inesperado da família. Eu entro na sala estreita, o ar pesado, o piso rangente marcando cada passo. O cheiro de pão antigo ainda paira, como se o calor de outrora pudesse abafar qualquer mentira. Beatriz, com a calma de quem já viu demais, pousa sobre a mesa um envelope que não deveria ter saído do armário. Isadora observa em silêncio, as mãos apoiadas na cadeira, como quem sabe que cada gesto pode derrubar uma muralha. Ao abrir o envelope, a assinatura antiga aparece, clara e insolente. Não é da minha mãe, é do pai de Lucas. O golpe atravessa a sala, deixando uma fresta de frio entre nós. O silêncio que se instala não é apenas ausência de som, é a casa reconhecendo que a verdade acabou de bater na porta e não vai se calar. Lucas mantém a postura de quem domina tudo, porém vejo o tremor invisível nas costas dele, o traço da confiança rachando sob o peso daquela assinatura. Beatriz respira fundo, aproxima a folha sob a luz amarelada e aponta que a tinta, o traço, o golpe de pena revelam um tempo de coerção. O pai de Lucas, não a mãe,
ficou com o poder de decidir. Isadora segura o caderno que guarda o passado e diz que o documento foi costurado para consolidar a herança sob a mão dele, não sob a razão de quem devia salvaguardar o que já não pertence apenas a uma geração. O ambiente muda de tonalidade. O ar antes áspero fica denso, como se uma porta invisível tivesse sido escancarada sem que ninguém percebesse. Beatriz acrescenta uma memória antiga, uma promessa de criança que não entrou nas linhas dos papéis, mas que agora parece justificar a distância entre o que foi prometido e o que foi feito. O ranger da madeira, o tilintar de porcelana no aparador, tudo parece recitar o mesmo aviso. O passado não fica quieto quando alguém o chama de volta, e o presente não tolera fingimentos. O peso da revelação desce sobre meus ombros como uma manta pesada, e percebo que nada de nós será igual a partir daqui. Eu encaro Lucas, e o ar entre nós parece ganhar espessura, como se uma parede invisível tivesse sido erguida para separar o que é público do que é privado. Isadora revela outra peça da engrenagem, um registro de herança com a assinatura de Helena, supostamente obtida sob pressão de Lucas, uma folha que, se confirmada, transforma o que chamávamos de conflito familiar em uma fraude que envolve toda a casa. A ideia corta fundo. Se Helena assinou sob coerção, talvez toda a narrativa que sustentava a imagem de família segura tenha sido construída sobre uma mentira que não admite simples desculpas. Beatriz compartilha outra memória de infância, uma lembrança que não cabe nos arquivos, mas que pesa no presente. A sala parece encolher, o tempo se estica, o relógio não cessa o seu tic-tac, e cada respiração que damos parece carregar o custo de escolhas que ainda não foram tomadas. E eu me pergunto em voz baixa, como vamos reconhecer a justiça sem destruir quem ainda precisa de proteção? Você manteria o silêncio para salvar a família, ou falaria a verdade para proteger alguém inocente? O comentário público parece inevitável quando Lucas tenta recobrar o controle com a retórica de sempre, termos legais, coincidências e uma promessa de proteção que não convence ninguém que ouviu o som das assinaturas. A sala, que já tinha sido palco de humilhação, passa a se tornar tribunal improvisado, com Beatriz servindo de bússola, Isadora mantendo a linha de fogo e eu, Helena, tentando respirar com o peso da história pesando em cada pulmão. Beatriz traz uma memória de infância que desvela uma dinâmica antiga. Alguém fora da esfera de Lucas manipulou os papéis para favorecer uma geração anterior, e essa revelação derruba a linha de defesa que ele vinha empunhando. A cidade lá fora parece ouvir, mesmo sem entender, e a tensão que vínhamos carregando agora se transforma em uma certeza incômoda. O jogo é maior do que nossa casa. Ele alcança vizinhos, contratos, reputações. A assinatura antiga reaparece, apontando para alguém inesperado da família. A tensão cresce até o momento em que a narrativa se dobra sobre si mesma, revelando que a verdade não pode mais ser contida apenas nas palavras de um único lado. Beatriz continua a confirmar detalhes que fortalecem a versão de que a história não começou com Helena, nem terminou com Lucas. Há uma linha de parentesco que se estende para além do que parecia claro, e Isadora insiste que a dívida antiga não é apenas simbólica, é uma chave que pode abrir portas que não deveriam existir. Eu sinto a responsabilidade de escolher entre preservar a imagem da família e defender a inocência de alguém que sempre esteve sob o peso de pressões e mentiras bem encapadas. O ambiente responde aos passos de cada um, o som da campainha, o toque de mão na madeira, o brilho de um monitor que reflete olhos que sabem demais. E o que parecia uma linha reta de conflito se curva, abrindo espaço para uma verdade que ainda não foi dita em voz alta. A assinatura antiga reaparece, apontando para alguém inesperado da família. Eu entro na sala, com a pele repuxada pela humilhação que já me acompanha há dias. A multidão que se formou no corredor parece medir cada passo meu. Lucas fica de pé, a gravata ajustada, o peito aberto como quem guarda um segredo que não quer revelar. Eu digo sem rodeios. Hoje falamos a metade da verdade, para não afundar ninguém de uma só vez. A voz mal sustenta a frieza que eu tento projetar, mas a frase corta o silêncio como faca fina. Ele tenta responder, mas não o deixo terminar. A justiça que eu busco não precisa de espetáculo, precisa de consequências claras.
O ar muda, o tempo parece diminuir. Isadora surge do nada, a maleta antiga sob o braço, o olhar direto, e o efeito é imediato. A casa não é mais só o nosso reflexo, é o refletor sobre um passado que não cabe mais na sala. Ela fala com tom sereno. A dívida antiga não é apenas uma peça de cera na história da família. É o fio que liga aquilo que fomos ao que ainda pode nos ferir se não for tratado com cuidado. Ela revela que a visita não é curiosidade de curiosos. É uma intervenção para evitar que o passado condene quem não tem culpa direta, mas que não pode continuar invisível. No corredor, o sussurro de segredo parece ganhar voz, como se cada passo que damos pudesse acordar vozes adormecidas. O claque do salto em madeira do piso ressoa. O tic-tac do relógio antigo marca o compasso da revelação que se aproxima. Beatriz, a vizinha, ergue um caderno gasto, as páginas amareladas cheirando a tempo. Há dados de infância que sempre estiveram ali, ela diz, a voz firme, porém discreta. Nossos pais esconderam algo para manter a fachada, e a assinatura que move essa casa existe antes de Lucas nascer. Ela lê trechos que parecem apenas memórias, mas que carregam um peso de verdade que não pode mais ser ignorado. Eu observo a linha das palavras onde a infância se cruza com a farsa que criamos para protegê-la. A cada frase, a sala respira de novo, como se alguém tivesse aberto uma janela que antes mantinha tudo fechado. No fundo, a cada nota lida, a minha proteção começa a se desfazer, e o medo de perder o que resta de nós fica mais claro. No centro do quarto, Beatriz aponta para uma pilha de papéis que Beatriz mesma guardava. Há uma assinatura antiga, a mesma que reaparece em um documento que Beatriz trouxe hoje. Não é coincidência, diz ela, o dedo indicador lhe dando peso. O protocolo que Lucas usa para consolidar a herança não é apenas manipulado, é conduzido por quem sempre esteve próximo da mesa onde a dignidade deveria ser servida. O eco de suas palavras me faz sentir um peso no peito, como se o chão sob meus pés fosse de vidro. A lâmpada lançou um brilho azul sobre as letras, e a caneta sobre o papel velho risca o tempo, lembrando que cada linha pode ser uma sentença. A assinatura não está sozinha. Traz consigo um mapa que leva a alguém que eu menos esperava, alguém que não deveria estar ali. E o que eu encontrei hoje não é apenas uma peça de prova. É a chave para entender quem realmente tem o direito de falar em meu nome. O suspense cresce quando Isadora volta a falar, desta vez com o peso de quem sabe que o que está em jogo não é apenas a minha reputação. A dívida antiga envolve o pai de Lucas, ela revela, sem olhar para quem quer que esteja ouvindo, como se dissesse a verdade sem medo de que ela própria seja exposta. O ar se aperta, o prédio parece inclinar o ouvido para escutar cada palavra. A plateia invisível, vizinhos, testemunhas, a própria vergonha, observa em silêncio intenso. Eu sinto a pressa de uma decisão que precisa ser tomada com a cabeça erguida, não com o recuo de quem teme o que pode vir a público. O peso da responsabilidade não é apenas meu, ele se estende a todos que já pagaram preço demais pela nossa convenção de família. O medo da exposição fica menor diante da necessidade de proteção de inocentes, mas o custo é alto e cada passo que damos parece cobrar seu quinhão. No entanto, o verdadeiro ponto de virada chega quando a terceira pessoa, aquela figura que ninguém esperava ver tão perto, é citada como verdadeira responsável pela assinatura antiga. Não é alguém fictício, é alguém que já entrou pela porta sem ser anunciada. Beatriz confirma. Não é uma fantasia, é uma linha de tempo que nos envolve a todos, uma peça que fecha a lacuna entre o que foi e o que é permitido admitir no presente. E ao ouvir esse peso, eu percebo que o jogo deixou de ser sobre quem merece a herança. É sobre quem pode carregar o fardo de uma verdade que não pode mais ser escondida. O corredor parece menor, o silêncio mais pesado, e as sombras que antes pareciam apenas recortes de madeira passam a ter rosto. A assinatura antiga volta a aparecer, mas desta vez no documento de Beatriz, com a mesma tinta que traiu anos atrás. Enquanto o círculo se fecha, a sala parece ganhar um fôlego de compreensão. Isadora não apenas observa, ela aponta caminhos. Beatriz endossa o que foi dito, e a frase que fica no ar não é de vitória, é de responsabilidade imposta pelo tempo. E eu
Eu, que sempre temi a perda da dignidade, sinto a primeira chama de uma decisão que não posso recuar. Vou à frente com a certeza de que a verdade pode curar sem destruir todos os laços, desde que haja proteção para quem sempre esteve do meu lado. O barulho do clique de uma caneta sobre papel velho vira um estalo que corta o espaço entre o passado e o presente, entre o que foi feito para manter a calma e o que precisa ser corrigido para que o futuro tenha algum significado. O sussurro no corredor se transforma em voz. Vamos seguir adiante. Se você sente que a coragem é real, se a ideia de enfrentar o que não tem sido visto desperta algo em você, deixe um like. Que esse gesto encoraje quem está lendo a reconhecer que dignidade não é prisão, é escolha de quem decide não calar a verdade. E então, a última linha desabrocha sobre a mesa como uma página que não fecha sozinha. A assinatura antiga pertence a alguém que eu não esperava, alguém que foi parte de tudo desde o começo, e esse alguém não é apenas uma pista do passado, é o segredo que envolve meu próprio caminho. A revelação se instala no ar, pesada, inevitável, e eu percebo que o passado não terminou comigo. Ele me escolheu para ser quem precisa ser agora. A sala parece menor a cada respiração que eu dou. O gotejar da água na torneira insiste como um lembrete de que o tempo não volta, e a madeira da mesa range sob o peso das palavras que vão nascer. Eu fico de pé, firme, olhando Lucas como quem vê um jogo de empurra-empurra entre orgulho e medo. Não vou deixar que a casa vire palco apenas da humilhação pública. Começo pela verdade que protege quem não pode se defender. Digo, sem rodeios, que apresentaremos apenas o necessário, um resumo claro do que é apropriado revelar para não derrubar alguém inocente. E antes que ele possa erguer qualquer defesa, anuncio que trarei uma testemunha de confiança para confirmar os fatos que não podem ser escondidos. Lucas cruza os braços, tenta impor o mesmo tom de sempre, controlando o espaço, a imagem, as palavras. Estamos aqui pela família, ele diz, com a voz mansa que disfarça aço. Não precisamos de ataques. Sua fala carrega o peso de quem sabe que o ataque é justamente o que pode derrubar o castelo inteiro. O ar fica mais apertado, o incenso antigo parece carregar o silêncio até as paredes. Eu observo suas mãos fecharem o punho, observo o sorriso dele, curto, ensaiado, como quem sabe que o efeito de cada gesto pode amarrar meus passos. Não me movo, apenas deixo claro que não aceito o caminho fácil que ele imaginou. Então Isadora avança, com a maleta entre os braços e um olhar que não admite recuo. A primeira coisa que ela faz é abrir um envelope surrado, que parece carregado de peso antigo. Ela segura o documento como se segurasse uma pista de baile enterrada há décadas, e as palavras saltam na sala. Conhecemos a história de Helena. Estamos cientes da dívida antiga que envolve toda a linhagem da família. Sou a mediadora de uma dívida antiga, ela diz, sem rodeios. A revelação não é apenas uma peça de arquivo, é um nó que se desata no ar. Helena sente o chão ceder um pouco sob o peso dessa verdade, e eu reconheço no seu rosto o calor de uma coragem que não busca aplauso, mas justiça. O documento que Isadora mostra não é uma mera peça de papel. É a chave que pode provar que alguém manipulou as regras para manter o controle. A assinatura ali presente não é da mãe, é uma assinatura que deveria pertencer a outra geração, a alguém ligado ao passado de Lucas. Beatriz, a vizinha que viu tanto quanto ouviu, se aproxima com uma calma que parece desafiar o barulho da sala. Há uma testemunha que pode falar sem medo, ela diz, e o tom de voz dela carrega a ética que a cidade às vezes esquece. Ela revela que conhece uma pessoa que pode confirmar a verdade sem sacrificar inocentes, alguém que viveu nos cantos humildes da história da família e hoje está disposta a falar sob proteção. A proposta não é simples. Quem falará precisa de garantias, e a garantia é o menor preço para que a justiça não vire justiça para poucos. Lucas tenta intervir, tentando transformar a ameaça em casca de elogio, mas a sala já não pertence a ele. A presença da testemunha é combinada com a promessa de protegê-la, de modo que ninguém seja punido por uma verdade que não cabe apenas à casa. Agora surge a pergunta que não quer calar, a pergunta que não cabe na moldura da sala. Você, leitor, manteria uma mentira para salvar tudo que é teu ou enfrentaria o custo da verdade para proteger inocentes?
Eu encaro Isadora com a mesma firmeza com que encarei Lucas, e as vozes ao nosso redor parecem apropriar-se desse dilema. A minha respiração se altera, não pela dúvida, mas pela decisão que se aproxima. Uma decisão que não admite volta atrás. Com a voz contida, eu mando que seja feito o que for necessário para que o público, de uma forma responsável, veja o que precisa ser visto. A dívida antiga está ligada ao pai de Lucas, não à minha geração, e a justiça de agora não pode sacrificar quem não contribuiu para esse labirinto legal. A sala respira, e a comunidade ao redor começa a entender o custo real de manipular heranças e reputações. O peso da revelação não recai sobre um único ombro, recai sobre todos nós que conhecemos uma mentira que já durou tempo demais. Ao mesmo tempo, Beatriz confirma dados de infância que dão corpo à nova versão dos acontecimentos. A testemunha, agora clara, é apresentada com cautela, para que a verdade não vire fardo injusto sobre alguém que não pediu para nascer dentro desse enredo. Isadora, com a seriedade de quem sabe que a responsabilidade não admite deslizes, explica a motivação. A dívida antiga era, de fato, uma promessa de reparação que deveria ter sido honrada pela família inteira, não por uma única pessoa. E a comunidade, aos poucos, começa a perceber que a manipulação não encontra abrigo apenas nos nomes, mas nos pactos que alguém fez com o silêncio. A sala vira palco de uma verdade que não escolheu ninguém para ser vilão nem mocinho. Apenas alguém que decidiu falar, por uma justiça que não admite que inocentes paguem o preço da culpa de outros. No corpo da cena, a tensão atinge o auge ainda mais claro. Alguém cita a assinatura antiga e aponta como símbolo do poder que foi usado para manipular tudo. A assinatura, aquela linha que parecia apenas uma marca, é revelada como peça-chave que liga passado e presente, que coloca Lucas sob o escrutínio público e que transforma Beatriz na guardiã de um caminho que pode levar a uma reconstrução sem ferir quem não merecia. E neste instante, Helena decide, não recua, não entrega outra pessoa para manter as aparências. Ela sabe que a verdade, para ser justa, precisa atingir todos os seus vértices, ainda que isso signifique apagar parte da ilusão que manteve a casa de pé. A decisão está tomada no silêncio contido da sala, na confirmação de que alguém inocente não será colocado como bode expiatório e que a justiça, mesmo que custe a reputação da família, não pode esperar mais. Quando tudo parece chegar ao ponto de virar o mundo, eu volto meus olhos para Beatriz e para a testemunha que agora se aproxima de falar. A câmera de quem observa ainda guarda o segredo do que foi dito sem a luz direta, mas a verdade não cabe mais na sombra. A dívida antiga é ligada a uma promessa de reparação que não pode mais ser recusada. A decisão já não é apenas minha, é de todos que desejam uma casa onde a dignidade não seja moeda de troca. E, no instante em que o som da campainha se faz ouvir e o peso de uma assinatura antiga ainda paira no ar, eu fecho a porta da casa com a certeza de que não há caminho de volta. A decisão que eu tomo aqui não é apenas para hoje, é para a vida que segue, com a verdade como bússola, mesmo que o preço seja alto. Naquela manhã, a casa parece respirar com cada fresta de ar que entra pelo corredor estreito. Eu, Helena Dias, observo a sala que sempre foi o coração da casa, agora palco de uma verdade que ninguém queria ver. O pão de Beatriz ainda paira no ar, doce e amargo ao mesmo tempo, misturado ao cheiro de madeira velha que range sob nossos passos. Lucas está diante da mesa, tentando manter a pose de quem domina tudo, mas a sombra por trás do sorriso entrega a fadiga de quem sabe que tudo pode ruir. Isadora entra com a maleta encostada na perna e Beatriz ao meu lado, o corpo tenso não pela dor, mas pela decisão de ficar. O tempo parece ter parado, aquela hora que parece significativa demais para ser apenas mais uma. Horas depois, eu começo com uma calma que não sinto, porque a urgência exige cuidado. Digo que hoje a casa precisa ouvir, que segredos demais já pesam sobre cada objeto, cada prato de porcelana tilintando no centro da mesa. Lucas tenta jogar as falas para a visita, para a normalidade que ele tanto cultiva, mas os olhares que nos cercam não aceitam a fachada. Beatriz não pisa em falso, respira e afirma que sabe onde apelar para a verdade, sem destruir quem não tem culpa.
Isadora mantém o silêncio estratégico, porém o peso do que pode ser dito fica nas minhas mãos como uma moeda prestes a cair. O ar muda, o incenso antigo queimada, o ranger da madeira parece um relógio que volta a andar. No meio da tarde, Beatriz toma a palavra com a firmeza que a idade dá aos que viram o suficiente. Ela revela um álibi antigo que contraria tudo o que Lucas tem repetido, uma história que sempre soou conveniente demais para ser verdade. Enquanto ela fala, um documento antigo aparece, com uma assinatura que não era de quem eu esperava. O papel amarelado denuncia mãos que mexeram com o que era nosso por direito, e a sala parece inclinar-se para a frente para ouvir cada letra. Isadora observa sem surpresa, como se estivesse esperando por esse momento, e eu vejo em seus olhos o peso de uma dívida antiga que não poderia permanecer escondida. A fotografia que já vimos volta à lembrança, um laço que se rompe e um segredo que precisa de uma nova linha de justificativa. Horas depois, decido não expor tudo de uma vez. Não hoje. Planejo, sim, uma rota que proteja inocentes antes de mergulhar na lama da verdade completa. Falo com Beatriz em voz baixa, delineando uma via de responsabilidade, não de vingança impulsiva. Isadora entende que a honestidade não é simplesmente confrontar, é escolher o momento certo para cada gesto. Lucas tenta desmoralizar Beatriz, oferecer ganhos de curto prazo para encerrar o conflito, mas Beatriz não cede. Ela partilha sua própria história de fidelidade à verdade. Uma ligação externa revela que há mais pessoas envolvidas do que pensávamos, e eu reconheço que o jogo é muito maior do que a casa onde vivemos. À noite, a cidade parece ouvir. Eu reúno quem é necessário para uma declaração pública, sem expor demais nomes, para não ferir inocentes antes de termos a medida certa. Isadora redireciona a conversa para a responsabilidade de Lucas e para a dívida antiga que ele carrega como uma sombra, e a gente assiste a uma rua se curvar diante de uma verdade que não pode mais ser ignorada. Beatriz confirma a identidade da testemunha, garantindo que tudo que for dito tenha lastro. A visitante, com a postura de quem sabe o que faz, é forçada a explicitar sua participação sem romantizar as coisas, e a sala entende que o tempo dá peso à honestidade, não apenas à coragem. O público observa de portas entreabertas, absorvendo cada gesto com a seriedade de quem sabe que o futuro não tolera mentiras. No fim da manhã seguinte, eu decido agir com uma clareza que antes faltava. Não vou abandonar alguém que não merece ser destruído por uma engrenagem maior. Convido a todos a testemunhar uma tomada de posição que proteja inocentes, sem incendiar laços que não são ainda justificáveis. Isadora confirma a verdadeira motivação da visita, e Beatriz traz dados de infância que fortalecem nossa narrativa, deixando claro que não somos apenas duas pessoas lutando contra uma ideia de reputação, mas uma comunidade que precisa de uma verdade que não exclua ninguém de uma chance de reparo. A assinatura antiga volta a nascer como símbolo de uma nova leitura, não de uma inocência toda, mas de uma responsabilidade que não pode mais ficar escondida. A notícia de que alguém da família esteve por trás de uma assinatura falsa se propaga sem pedir licença, e a casa parece acender-se com uma nova percepção de quem somos. A cada passo, a pressão moral cresce, expor tudo para livrar uma culpa que não é só minha, ou manter o segredo para poupar a família de uma desgraça pública que ninguém quer encarar. Lucas perde o chão quando as evidências resistem ao seu vocabulário de defesa. Ele não encontra apoio suficiente para manter a máscara. Isadora confirma que a dívida antiga era uma promessa de reparação que se arrasta há décadas, e a comunidade começa a entender que o custo da manipulação é real. Beatriz aponta para uma saída que dá à inocente protegida a oportunidade de seguir em frente, mesmo que isso signifique consequências para quem manipulou. E a cada conversa que se encerra, a cidade sussurra que não há volta. Se você quer ver o próximo capítulo dessa reconstrução, inscreve-te para acompanhar. A cada passo, a casa respira com o peso de uma decisão que não pode ser desfeita, e eu sigo firme, sabendo que a verdade precisa caminhar para além de uma mesa e de uma sala, até encontrar quem precisa ouvir. A casa respira com uma nova normalidade, mas a dívida moral permanece como um lembrete vivo.